evidência tecnológica de Daniel 12:4 vai falar assim: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro até o próprio tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte e a outra em buscar um saber, maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. É mais ou menos o que nós estamos vivendo isso. Cada dia, a cada ano, os conhecimentos eles são acrescentados ali na internet, eles multiplica-se o conhecimento do ser humano. Igual eu falei para vocês, a questão do CERN, ele é um acelerador de partículas para descobrir novas tecnologias, descobrir fundamentos de física, coisas bem profundas mesmo. São cientistas do mundo inteiro que estudam lá. Esse centro ele é parceria de muitos governos, então não é só da Suíça, não é só a Suíça, são cientistas do mundo inteiro, até brasileiro tem cientistas lá. Então esse saber tem se multiplicado muito. Eu escutei uma vez, mas eu não lembro agora, que cada mês ou cada ano se multiplica o conhecimento na internet, não sei em quantas vezes, esqueci agora esses dados. Você lembra alguma coisa, Edson? Mas ele se multiplica muito, muito. E é exatamente o que Deus está dizendo aqui para Daniel. E o que isso tem a ver? Porque quando isso estivesse acontecendo, seria o tempo próprio do fim. É isso que Deus disse para Daniel. Quando esse conhecimento multiplicado começasse a acontecer, o resultado é esse. A questão que nós estamos nos dias finais da raça humana. E por que nós precisamos entender que essa tecnologia ela aponta para o fim? Porque, como nós falamos, o anticristo ele vai precisar de um controle das pessoas, ele vai precisar de fazer um controle de todos os tipos de conhecimento e etc., para que ele possa governar, já que ele não tem atributos divinos, né? Satanás, como um anjo caído, ele não tem os atributos divinos, ele tem poder mais do que o ser humano, né? Na sua humanidade falando, não revestido do Espírito Santo. É lógico que nós, com o nome de Jesus e pelo Espírito Santo, somos autoridade, mas relativo ao ser humano sem Deus, Satanás é mais forte, tem mais conhecimento, tem mais poder e tudo mais. E aí o que ele precisa? Ele não tem essa onisciência, onipresença e onipotência de Deus, então ele vai precisar entrar pelos meios tecnológicos, e a base já existe. Não sei se vocês sabem, o celular que nós andamos, ele pode até não estar, como se diz assim, no Google Maps ou alguma coisa, mas é possível ser rastreado, é possível enxergar através da câmera do seu celular, é possível ouvir o que você está falando através do seu celular. Não sei se vocês já tiveram a experiência de usar aquele OK Google, não sei se vocês já ouviram. Você fala OK Google, aí ele começa a falar com você, interagir, e aí você fala alguma coisa, ele busca, fala um endereço, ele acha. Enfim, essa técnica de reconhecimento de voz, a própria questão das nossas fotos estarem na nuvem, as nossas conversas do WhatsApp, embora codificadas, estão em algum lugar. O Facebook em si, ele é uma ferramenta do anticristo no controle das pessoas. Enfim, todas essas tecnologias, elas aparecem e são muito boas, mas o objetivo delas, no final das contas, vai ser do controle da população. Tem um filme que retrata bem isso, já é um filme bem antigo. Esqueci o nome do filme, mas ele vai relatar bem como que nós estamos sendo monitorados no nosso dia a dia. Não sei se você já teve a experiência de estar navegando na internet, lá daqui a pouco vem uma mostra para você um produto que você tinha pesquisado
em algum tempo. Por que que acontece isso, essa sugestão? Porque o seu histórico é vendido para empresas que sabem o que você quer e te oferecem. Do nada aparece lá. Por quê? Porque eles sabem tudo que você está fazendo, pensando e pesquisando. O Google não é uma ferramenta gratuita. Ele é vendido como informação para grandes empresas. E por que não ser vendido e ser monitorado pelo próprio governo, que é o que já acontece também. Então essa tecnologia que nós vivemos nos dias de hoje, ela tem tudo a ver com controle, com o governo do anticristo. Então, nós vamos falar de 7 evidências tecnológicas que nós reunimos aqui: realidade virtual, avanço da aviação, da tecnologia militar, a respeito de bombas, engenharia genética, robótica, comunicação e nanotecnologia. Tudo isso, ele serve exatamente para o objetivo que nós falamos aqui: plataforma do governo do anticristo. A questão da nanotecnologia e nanociência é a parte que estuda da miniaturização. Obrigado. Essa miniaturização, ela vai É isso aí. É isso aí. Vai diminuir. Vai diminuir tudo. Processadores que eram um computador, por exemplo, ocupava essa sala toda, o primeiro computador lá, o ENIAC, acho que era maior que isso aqui, né? Hoje em dia você carrega na mão um ENIAC muito mais evoluído. Você vê como diminuiu as coisas. A questão, aquele próprio chip que nós vemos lá, ele é 1/4 de grão de arroz. E ele lá dentro tem um dispositivo de rastreamento, um dispositivo de guardar dados, tem um banco de dados, ele tem uma bateria auto-recarregável. Vocês viram lá que, pelo fato de precisar de uma área onde vai diminuir e aumentar a temperatura, fazer essa oscilação brusca, e aí dá esse carregamento dessa bateria de lítio. E aí, enfim, essa vou deixar para ela falar. Ela vai ser a base de tudo isso. Então, olha só, essa nanotecnologia, ela vai falar a respeito das coisas mínimas, diminuir as coisas para que elas possam ser produzidas em larga escala e também utilizadas por todos. Então, isso aí é uma tecnologia que está em avanço, bem em potencial. Bom, a robótica, ela vai falar a respeito não somente de robôs como um ser humano que vai trazer as coisas por vocês, mas também de equipamentos que vão substituir o ser humano na indústria. É chamado robô também, robô de busca, os computadores virtuais, né, que tem em bancos, como esses bancos mesmo de moeda, e até bancos de dados e no Google. Então, que quando você digita lá, é chamado de robô de busca, não é isso? É isso mesmo. Então esses robôs, essa área robótica, ela tem se desenvolvido na parte da inteligência artificial também. Ela vai entrar na área que vai se assemelhar a um ser humano pensante. E aí, antigamente, pensou-se, né, nessa possibilidade de as máquinas dominarem o mundo e regerem tudo. Seria um ponto lindo demais. Mas realmente o que vai acontecer? Através dessa ferramenta, o ser humano vai poder ser governado, né? São esses robôs, algo que vai ter mais inteligência e mais força que o ser humano, substituindo ele assim e o controlando. Na verdade, não sozinho, mas pelas forças satânicas do anticristo, por detrás de tudo isso. A comunicação, no caso, ela tem se multiplicado muito. Por exemplo, antigamente, lá na nossa época, era por fumaça, né? Aí saiu o primeiro telefone, aquele tijolão, todo mundo andava assim, de lado,
Aí depois, né, os BIP, nessa mesma época aí, depois, né, a internet começou a ganhar força, e hoje em dia nós estamos aí, não somos os pioneiros, tem muita coisa, muita tecnologia em outros países muito mais avançada do que aqui no Brasil, só chega praticamente o restinho, mas nós temos uma comunicação muito grande. Por exemplo, né, o esposo da Vanu está lá na França agora, conversando com ela aqui, né? Isso aí era coisa do quê? De Jornada nas Estrelas. Capitão Kirk. E hoje você pode ter essa tecnologia de médicos que fazem cirurgia de um país para outro com câmeras e robôs. Então é uma coisa de louco. Meu pai, que ele é mais já de idade, ele fica assim, não entendo esse negócio aí não. Isso é muito para minha cabeça. E realmente porque a comunicação ela tem avançado muito. Esse tempo de comunicação ele reduziu muito. Antes uma carta levava para o cavalo, aí chegava no outro país depois de um mês. Hoje em dia o que? Isso aí você fala em questão de segundos com uma outra pessoa, né? Só que agora está em projeto já bem avançado a questão do entrelaçamento quântico. O que é isso? Esse entrelaçamento quântico, você pareia dois átomos ou dois instrumentos de tal maneira que eles não têm nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de delay. São, por exemplo, um átomo que eles recebem a mesma carga, não sei explicar muito bem isso, e eles podem estar à distância que eles estiverem. Por exemplo, está um átomo aqui na Lua e outro átomo, ou seja, um átomo lá na Lua, outro aqui na Terra, se você fizer assim com ele, o outro vai fazer simultaneamente. Então, através desse entrelaçamento quântico de átomos, eles fazem uma comunicação instantânea. Não tem mais cabo e também não tem mais delay, atraso nisso tudo. Já ouviu falar disso? Bem pouco. Então, esse entrelaçamento quântico está precisando de várias escalas, várias coisas. Processadores, por exemplo, serão a próxima geração aí de processadores sem dificuldade nenhuma, vai ultrapassar em milhões de vezes a capacidade dos processadores, e é uma série de utilizações que existe, inclusive na comunicação. Bom, também a realidade virtual ela é utilizada para isso, né? Nós vemos os cinemas 3D aí, parece que você está lá. Temos aquele filme lá, o nome, o Matrix, né? Tudo de realidade virtual, um negócio de doido mesmo. E essa realidade virtual pode ser utilizada para engano das pessoas, pode ser utilizada para várias coisas. Por exemplo, existe um projeto chamado Bluebeam. O que é esse projeto? Os satélites se utilizam da nossa atmosfera como se fosse um imenso telão e projeta nesse telão imagens holográficas. Já fizeram isso, já está em funcionamento, e é possível, por exemplo, reproduzir um arrebatamento da igreja. Lá Jesus, eles colocam Jesus lá e falam: Jesus, tá vendo aí, ó, é a mesma coisa que aconteceu, isso aí é uma imagem holográfica, não tem nada a ver. E aí acaba trazendo um engano. Coloca lá a imagem de Aparecida lá no céu, coloca um leão pulando lá nas nuvens, e aí fica um negócio que é possível de trazer um grande engano. Pode ser que seja utilizado aí a imagem da besta. Pode ser que esse seja um meio de essa imagem da besta ser apresentada como a religião do anticristo. Então, existem diversas situações. Tem até uma novela aí que eu não assisti, mas estava pesquisando sobre realidade virtual, que esse link aí fala que o anticristo ele vai lutar e vai dominar o mundo por uma arma de realidade virtual. É ficção, mas toda ficção tem um ponto de verdade. A engenharia genética ela é utilizada também nas mutações. Eles mudaram, não sei se vocês sabem, o milho já há muito tempo. Nosso milho
mudado geneticamente o alimento e ovelhas e etc. Conseguiram reproduzir, não sei se vocês já ouviram falar, da novilha vermelha. Já ouviram falar disso? A novilha vermelha, o que é? É um animal que existia no Antigo Testamento, utilizado para um tipo de sacrifício. E esse animal tinha entrado em extinção. E eles conseguiram reproduzir geneticamente esse animal para que fosse feita uma oferta, um sacrifício lá no templo que eles estão querendo construir. E essa novilha vermelha vai ser utilizada lá. Então, um resgate da antiga genética. Outra coisa no ser humano é que o ser humano é possível, né, que isso seja também um dos atributos do chip. Por exemplo, existe um estudo por cientistas, por médicos, de pessoas que foram abduzidas por alienígenas, e essas pessoas que reclamaram que foram abduzidas, essas pessoas foram feitos vários exames nela e não tinha nenhuma cicatriz nelas. Porém, quando passava-se um rastreador de metais no corpo dela, foram achados implantes metálicos. Esses implantes metálicos é semelhante a esse que tem aí na mão do rapaz. Foram retirados do vídeo que eu assisti do ano passado. Tinha sido mais de 40 pessoas que tinham sido retiradas esses implantes metálicos e não tinha cicatriz nenhuma nelas. E eles começaram a pesquisar o que eram esses implantes. E esses implantes eram como se fosse nanochip. Aquele chip que a gente conhece lá, mas a velocidade desse implante metálico é 100 vezes mais do que os computadores que nós temos nos dias de hoje, que é 317 GHz. Esse chip aqui tem essa velocidade. E aí teve o estudo, eles estavam estudando se esse tipo de chip aí iria produzir algum tipo de mutação genética no corpo humano, porque tudo parecia que esse chip ele estava se comunicando com o corpo humano e fazendo alguma coisa de mutação na genética do ser humano. Isso é uma história de doido. Pode a gente pensar, isso está fora da minha realidade. Mas se você assistir o vídeo e for acompanhando passo a passo o que eles descobriram a respeito disso, você vai ver que esse negócio tem tudo a ver, está ligado com ETs, que para mim no caso são demônios. Essa é a minha visão de ET, demônios. A questão de discos voadores, tem muita gente que diz que a tecnologia de hoje, tem empresas que conseguem, já tem discos voadores aí em projetos secretos, só que isso é humano, é equipamento humano, para engano. E aí, o que acontece? Qual é o propósito do anticristo com tudo isso? Pensamento, fazendo uma visão geral. Por exemplo, a igreja é arrebatada, vamos supor lá, uns 10% da população mundial some. A gente vai falar o que para o povo que sobrou? Vamos falar que foi o ZT. Então, já tem muita gente estuda a respeito disso e o pensamento deles não é verdade. Só que para mim são demônios, esses ETs. Muitas pessoas enxergaram dessa maneira. Tem o povo do Egito lá, hieroglifos pintados com ET, um monte de coisa. Vocês verem o vídeo, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando, que é 1h30 de vídeo, que vai comentando a respeito disso, se aprofundando. E outra coisa que é ligado também a isso, que é possível que essa marca da besta ela esteja ligada a uma mutação genética como uma longevidade para a pessoa conseguir viver mais, conseguir ter mais força, mais dinâmica, aí a pessoa, não, vai ser bom para mim, põe aí, e tá bom demais. Aí, o que acontece? Nós podemos ligar a isso são tudo ideias, não quer dizer que é a realidade. São estudos, são pensamentos a respeito das coisas que hão de acontecer. Aí, o povo liga isso com a questão de o povo querer morrer na grande tribulação e não conseguir. Porque, nesse caso aí, nesse pensamento, estaria já com esse implante, com a genética mudada, e aí não conseguia nem morrer. Tão forte que a pessoa está. E aí aqueles demônios que vão ser soltos lá, e picada de serpente, de escorpião, etc. A pessoa não consegue morrer porque já está com implante, tem vida longa,
É um estudo longo, mas a questão da engenharia genética está muito avançada nos dias de hoje. Só da medicina que a gente conhece já tem muita coisa nova. Bom, a questão da aviação, ela é também um negócio que junta países e diminui distâncias de uma maneira fenomenal. Inclusive, como falamos, tem já, segundo alguns estudiosos, segundo alguns teoristas da conspiração, eles já falam que a tecnologia do disco voador é humana. Mas existe um comercial da HP que fala exatamente isso. Um rapaz chega assim para cortejar uma moça, só que ele se embaraça, acaba tropeçando e batendo em uma moto, que as motos caem uma depois da outra assim. E aí ele fica todo envergonhado, aí ele pega o tablet dele, que é da HP, e ele aperta a tecla ESC. ESC significa escape, ou seja, em inglês é escape, ou sair fora. Então ele pega, ele tira da mochila dele o computador da HP, aperta o ESC, e aí vem o disco voador, leva ele e vai embora. É um comercial engraçado, legal, mas aí você começa a observar as sutilezas de Satanás. Quando o povo sumir da terra, provavelmente seja esse argumento que eles vão dar. Foi abduzido. Tecnologia militar, tem vários tipos de bomba aí, a gente nem vai falar, nem comentar muito a respeito disso, mas ela é muito ligado à morte, muito ligado ao apocalipse, às pragas que esses cavaleiros eles têm o poder de dissipar na terra, né? Então isso aí é totalmente possível para o ser humano. Não precisa talvez nem Deus mandar as pragas por um anjo lá, basta o ser humano apertar uns botões e morre muita gente já. Questão da tecnologia militar, né? Por que a gente coloca um fusquinha aqui? Porque está lá em Naum. Aqui já está acabando, tá? É só para descontrair um pouco, mas isso é uma verdade. Naum, capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem achou aí pode ler. Alguém achou? Será que não tem aqui? Acho que eu não coloquei aqui nessa. Bom, mas em Naum, vai achando aí e vocês leem. Achou? Lê aí. 2, 3 e 4. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Naum, ele estava falando exatamente dos carros que nós conhecemos hoje, os faróis como tocha, eles se cruzam pelas ruas muito rápido, mas o que é isso aí? É o exército do anticristo, aparelhado nos seus carros. Só que na época não existia isso nem de longe, nem se imaginava um carro movido a gasolina, a qualquer outro tipo de combustível, né? Então, Naum lá do passado ele teve uma visão dessa guerra que ia acontecer lá no futuro. E aí o que nós vemos? Que quem começou com essa história de carro popular, que aliás é o nome Volkswagen, que é carro popular, o significado no alemão, e quem começou com isso foi Hitler, fazendo na guerra os Fusquinha, e aí lá nos Fusquinha o povo conseguiu matar muita gente. Tinha várias versões, né, do Fusquinha que nós conhecemos hoje, a partir de 1950 na guerra. E aí a questão do comunismo, né? O comunismo ele é muito ligado com todas essas ideologias que nós estamos vendo por aí. O comunismo é ligado com corrupção, com destruição dos valores da família, e ligado com as guerras também que temos por aí. Uma coisa bem interessante que eu ouvi um testemunho de um missionário. Ele estava fora do seu país, se não me engano, na América Latina aqui, esqueci o nome do lugar, e ele estava evangelizando numa praça. E lá nessa praça, ele foi tomado por um pessoal, que segundo ele era o pessoal do governo, e levaram ele para um cárcere.
E aí falaram, você não sabe, você é louco? Tá pregando aqui em praça pública, você não sabe que esse aqui é um país comunista? E aí ele passou por muita tortura, a ponto de eles fazerem até rituais satânicos nele, tiravam o sangue dele, faziam rituais, e aí ele já estava já a ponto de morrer mesmo. E aí eles começaram a falar, você não sabe que o comunismo, ele é a besta do Apocalipse, ele é aquele que matou mais do que a Igreja Católica, e foi falando todos os atributos, desde quando o comunismo estava atuando no mundo, e foi falando, pensando que ele estava prestes a morrer, revelando segredos que já está morto, né? Está morto, então conta. E aí o que acontece? Aconteceu que esse missionário, ele já a ponto de morrer ali, o pessoal saiu e entrou um anjo lá, e esse anjo resgatou. Quando esse anjo pegou esse missionário no braço, ele apagou e ele acordou dentro da casa dele em outro país. E ele foi se recuperando, né? Ele conta esse testemunho. Então o comunismo não é um negócio de partidarismo, não, é um negócio do inferno mesmo. Um negócio que já tem há muito tempo já tentando dominar, e ele está aí com todas as suas raízes já controlando. Naquele filme lá, né, que você falou, tem a parte do pessoal do contra lá, é mais ou menos como o comunismo. Tem uma equipe lá que eu esqueci o nome do pessoal lá. É a turma do mal lá. Mas você sabe o que eu estou falando, né? Aquela turminha do mal lá é mais ou menos como o comunismo, do filme dos Vingadores lá, parte do mal. E eles se infiltram na sociedade, têm tomado os partidos políticos, têm tomado governo, têm tomado igrejas, têm tomado muitas coisas, né? Então, comunismo, satanismo, islamismo, Illuminatis e aquele negócio lá da maçonaria, esse negócio eles acabam congruindo para um propósito só, propósito de Satanás governar a terra pelo anticristo. Eles estão tudo caminhando para um lado só. Se você pesquisar a fundo, você vai ver isso que eu estou falando. Bom, nós chegamos aqui no fim desses sinais, mas como eu falei, o melhor fica para o fim. A gente precisa saber o que a gente faz com tudo isso. É importante a gente não só se encher de conhecimento, mas o que a gente faz com tudo isso? Vamos ver agora. E aí a gente já termina. Para onde iremos nós? O que fazer para estar preparado? Entenda que esse sistema satânico, ele não é concorrente de Deus, mas ele ataca diretamente a criação de Deus. Ele não é páreo para Deus, não é inimigo para Deus, mas sim do ser humano. Então, nós vemos essa luta. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já atua no mundo. Então nós entendemos que existe uma força muito grande para fazer com que haja a maior quantidade de pessoas sendo subtraídas do reino de Deus e lançadas no inferno, a qual nós observamos que dentro da própria igreja temos alguns índices que o próprio Jesus falou. No meio de um povo cristão, metade será levada, 2 estando no campo, um será levado, outro deixado. 2 estando dormindo numa cama, um será deixado, outro levado. Então, temos aí um índice de 50% dos próprios cristãos ficando. Nós temos também um índice muito grande, sem estatística, de Jesus dizendo: porfiai por entrar por caminho estreito. O caminho estreito, apertado, é o caminho que conduz a salvação, e poucos são que o encontram. Então, uma outra estatística também bastante alarmante. Nós observamos uma quantidade de evangelhos por aí, evangelhos entre aspas, sendo anunciados, alguns sem nenhuma pureza, outros próprio Satanás como uma doutrina satânica por detrás de tudo isso. Nós observamos a quantidade de
pessoas hoje em dia que acredita estar certo, está enganado, na verdade. E nós vemos isso, que o inferno, ele só cresce. A Bíblia fala que o inferno tem esse poder, quanto mais almas, mais cresce. Ele é um organismo vivo, na verdade, não é só um local. Ele se alimenta do pecado e se alimenta de pessoas. E o que eu faço para estar preparado? É importante a gente entender isso, porque talvez, embora nós estejamos numa instituição religiosa, por exemplo, a Igreja Nasci para Deus, ela tem esses dois aspectos. Ela é uma instituição física, mas também é um corpo vivo, né? Que é a Igreja de Cristo. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. E nós precisamos estar bem certos daquilo que nós estamos fazendo como cristãos, porque é possível que muitos cristãos estejam enganados daquilo que eles estão fazendo, daquilo que eles acham. Eu sou cristão. Acha que está entrando num caminho apertado, mas está entrando num caminho largo. Então é bem interessante a gente estar sempre preparados, quer seja arrebatamento, quer seja a minha morte física. Porque no final, todos vamos se encontrar em um determinado lugar, ou o lago de fogo, ou a presença de Deus. E uma coisa é muito antagônica à outra. Não é simplesmente um sofrimento a qual eu vou pegar um leque, ficar me abanando e vai resolver a minha situação. São torturas e sofrimentos